som? Bom, boa tarde a todos. Eu queria começar, do mesmo modo que eu vou terminar, eu queria começar agradecendo o apoio e o prestígio e a participação do ministro e da sua equipe, o modo como tem sido acolhido esse projeto da Olimpíada Nacional em História do Brasil, desde a sua primeira edição. Eu queria começar um pouquinho explicando o que é a Olimpíada Nacional em História do Brasil. Nós estamos agora abrindo hoje a 4ª edição dessa Olimpíada, que ela se mostrou um desafio muito grande quando ela foi iniciada há 3 anos atrás. O primeiro desafio é como fazer uma Olimpíada de ciências humanas. E ao fazer uma Olimpíada de Ciências Humanas, nós simplesmente partimos de um reconhecimento que história também é ciência. Também tem uma metodologia própria, uma metodologia interpretativa, a interpretação é parte da metodologia, mas que existe de fato uma metodologia que é baseado, tendo como as fontes primárias têm um papel primordial, ou seja, os documentos históricos de diversas naturezas. A Olimpíada Nacional de História do Brasil é organizada pelo Museu Exploratório de Ciências da Unicamp, do qual eu sou diretor. Eu não sou historiador, eu sou matemático, portanto eu não colaboro com a elaboração de conteúdos, eu dei muito palpite no formato da prova, mas não... a prova em si é coordenada pela professora Cristina Meneghello, uma equipe de professores de História da Unicamp, de alunos de doutorado da Unicamp que também colaboram. A prova é baseada numa coletânea muito rica de documentos, e em cima desses documentos são feitas questões. Essencialmente, as questões da Olimpíada, elas são questões de múltipla escolha, mas diferente das questões de múltipla escolha, que nós estamos acostumados, que contém uma resposta correta e 3 erradas, as questões da Olimpíadas contêm uma resposta errada e 3 corretas. Mas 3 corretas com níveis diferentes de acerto em termos de interpretação. Há a resposta que é descritiva, é correta, mas é meramente descritiva. Há as respostas que agregam conhecimento de outras fontes. Há as respostas que extrapolam e conseguem criar conceitos a partir dos documentos que são oferecidos e são estudados. O objetivo disso é que os participantes debatam história. História é uma disciplina que se faz a partir do debate, e é por esse motivo que a Olimpíada é feita em equipes, são equipes de 3 alunos e um professor orientador, todos com a mesma prova, desde os 2 últimos anos do ensino fundamental e ensino médio. E cada prova fica aberta durante 1 semana. Então, quando perguntam, mas pode procurar em outros lugares? Pode, não, deve. Pode conversar com os outros? Pode, não, deve. Devemos discutir? Podemos e devemos. Porque essa é a natureza do conhecimento histórico. Ao final, após 5 etapas, eles têm uma prova presencial na Unicamp, e aí sim essa prova também ela é em grupo, mas é só o grupo, aí não pode consultar outros, ela serve até como um termômetro de aferição. E o engajamento dos alunos na Olimpíada, eu acho que é a questão mais impressionante que tem. Ao longo dessas 5 semanas, ano passado, ao longo das 5 semanas de realização da Olimpíada, foram mais de 6 milhões de páginas visitadas, páginas das Olimpíadas. A nossa estimativa é que cada uma dessas equipes dedique uma média de 15 horas por semana para tentar resolver e responder à prova da Olimpíada, responder às perguntas, fazer as suas tarefas. Essa dedicação
ela é fruto de uma prova, eu posso falar de um modo quase insuspeito, porque justo nisso a minha participação é zero, mas de uma prova de altíssima qualidade, é uma prova que representa verdadeiro desafio intelectual, e ao mesmo tempo que ela é bonita, que ela é charmosa, que ela é instigante. As cenas que os professores nos relatam, há um tempo atrás, eu acho que 2 edições atrás, um professor relatou que foi apartar uma briga, uma discussão, uma briga que estava tendo no pátio da escola, dos meninos do 7º e 8º ano do ensino fundamental, e quando ele chega, ele viu que não é uma briga, era só uma discussão acalorada dos alunos estudando o texto sobre o qual que parte da prova final seria baseado, e eram alunos de 7, 8, 8º anos, debatendo acaloradamente Sérgio Buarque de Holanda. Esse tipo de engajamento apaixonado e essa oportunidade de oferecer uma Olimpíada que, muito mais do que uma competição, ela é um processo de aprendizagem, ou seja, nós não focamos no que eles sabem de história, mas essencialmente eles são avaliados pelo que eles são capazes de aprender ao longo dessas semanas. Esse é o grande objetivo, essa é a grande conquista da Olimpíada, e eu queria dizer que, nesse sentido, a presença e a participação do ministro Mercadante nessa abertura, eu acho que é uma honra, não para nós do Museu Exploratório de Ciências da Unicamp, mas, mais do que tudo, para esses jovens, esses professores, e um reconhecimento pela sua disposição em fazer o quê? Em estudar a história do Brasil, em sua disposição de ter no ensino fundamental e no ensino médio uma aventura intelectual genuína, e, acima de tudo, além da história do Brasil, o que nós esperamos deixar para eles é essa paixão pelo conhecimento, a paixão pelo estudo, a paixão pelo conhecimento, são os tijolos, a estrutura básica do que a gente pode chamar de cidadania. Então, isso é a Olimpíada. Queria, antes de passar a palavra ao ministro, desejar a todos os participantes da Olimpíada que porventura estejam vendo. Eu imagino que muitos deles estão acompanhando e esperando o ministro apertar o botão que vai liberar a prova, ou seja, eles vão passar a ter acesso à prova. Desejar a todos uma excelente Olimpíada, que trabalhem bastante e se divirtam bastante. Obrigado. Eu queria agradecer a presença de vocês todos, em especial do Marcelo, que é o diretor do Museu Exploratório de Ciências da Unicamp, em Campinas, e tem esse privilégio de coordenar a Olimpíada Nacional em História do Brasil de 2012, que é a 4ª Olimpíada. Eu queria destacar alguns itens. Primeiro, nós estamos fazendo um esforço muito grande com o Ministério da Educação para buscar estimular as Olimpíadas e um esforço de coordenação para nós integrarmos as Olimpíadas. Nós temos hoje 13 Olimpíadas na rede escolar. Algumas de grande visibilidade, como é o caso da Olimpíada da Matemática, que esse ano vai para 19.700.000 alunos participantes, estudantes que estão participando. A de português tem estado em torno de 7 milhões de participantes, mas temos Olimpíada de Astronomia, de Biologia, de Física e de História do Brasil, entre outras. O esforço de coordenação vai na direção de nós podermos compatibilizar as Olimpíadas num calendário único, que é o que nós esperamos começar a implantar em 2013, para que a rede, a Undime e o Concede, que são a coordenação dos secretários de educação dos municípios e dos estados, estimulem a participação nas Olimpíadas e que a gente possa programar com antecedência
para não ter muita concorrência entre elas, e um calendário único ajudaria muito a que os estudantes que quiserem participar de mais de uma modalidade possam fazê-lo sem prejuízo das outras atividades acadêmicas. Por que nós estamos estimulando esse conjunto de iniciativas que são as Olimpíadas? Porque o nosso sonho é que em 2016, quando nós tivemos a primeira Olimpíada da história no Brasil, a gente consiga fazer também, quem sabe, a primeira Olimpíada Internacional do Conhecimento da Juventude, junto com a Olimpíada. A Paraolimpíada, por exemplo, começou assim, com pequenos esforços nacionais, depois ela se engajou no calendário olímpico e agora, por exemplo, essa semana nós vamos ter a Paraolimpíada lá em Londres, logo após a Olimpíada. E com isso você estimulou os atletas nessas modalidades a participarem da competição. Nós queríamos que a Olimpíada no Brasil desse início a esse ciclo de Olimpíadas do conhecimento da juventude. E algumas Olimpíadas no Brasil ganharam realmente um interesse espetacular, como é o caso da Olimpíada de Matemática. O esforço do MEC também é dar visibilidade a essas iniciativas. Nós queremos, tanto no lançamento de algumas Olimpíadas, como na premiação, chamar a atenção da opinião pública para a importância dos pais, dos estudantes, professores da rede, estimularem esta participação. Eu vi, por exemplo, recentemente, o presidente Obama, nos Estados Unidos, eles tiveram lá uma Olimpíada de Astronomia, e ele selecionou os principais vencedores da Olimpíada para lá nos jardins da Casa Branca fazerem uma noite de exposição dos seus trabalhos. Então, eles mostrando quais os corpos celestes que eles analisaram, teve duas descobertas, inclusive inéditas, e com os telescópios, mostrando tudo o que estava sendo desenvolvido, exatamente para fomentar a curiosidade, o interesse, a paixão pelo conhecimento na astronomia. Nós queremos fazer movimentos semelhantes. A presidenta Dilma irá na premiação de alguma dessas Olimpíadas, outras eu irei pessoalmente, e outros ministros do governo em áreas afins, para a gente divulgar ao máximo, estimular ao máximo. As medalhas também, nós vamos ter aqui 300 medalhas, nós temos outras Olimpíadas já com um número bem mais expressivo, e o importante é que, muitas vezes associada a essas medalhas, você tem bolsas de estudo para que esses alunos que se destacam possam continuar na iniciação científica e depois no mestrado, no doutorado, desenvolvendo a aptidão que demonstraram nesse processo. Nós temos descoberto grandes talentos, talentos realmente, pessoas especiais que talvez não surgissem e não pudessem ter uma porta para o futuro mais precocemente aberta se não fossem a realização das Olimpíadas da Matemática, a de Português e as demais. Então, hoje nós estamos aqui nessa Olimpíada da História do Brasil. É uma Olimpíada que foi muito bem apresentada aqui pelo Marcelo. Ela permite um processo de aprendizado, de trabalho coletivo, são equipes que vão trabalhar, são 5 etapas, a etapa final é presencial lá em Campinas, na Unicamp, e esses alunos estão mergulhando na nossa história, ajudando a contar essa história, a pesquisar, a confrontar, a debater, e tenho certeza que isso vai ficar por muito tempo na memória desses jovens. Então, essa é a iniciativa de hoje. Nós vamos dar início agora, oficialmente, à Olimpíada, abrindo as questões para todos os alunos que estão, todas as equipes que estão aguardando aí ansiosamente quais serão as primeiras questões. É mais simples do que parece. Não tem nem botão físico, nem só querer Vamos lá. Aqui. Iniciar. Não precisa nem fazer o 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iniciada a Olimpíada. Iniciada a Olimpíada. Se vocês quiserem, já podem visitar, eu posso abrir a questão. Para vocês, aqui já deve aparecer. Já abriu aqui, já apareceu a tela. Já a primeira questão já está aqui. Primeiro é uma questão teste, né? As duas primeiras fases são 9 questões testes e uma tarefa.
A terceira e a quarta fase são 14 questões testes de uma tarefa. A quinta fase, na realidade, a gente incorporou nessa Olimpíada um processo de correção pelos pares, que é um processo mais natural de avaliação de trabalhos no meio acadêmico, no meio científico, obviamente com uma série de adaptações. São participantes, são pessoas menos treinadas, mas então a quinta fase é uma avaliação. Eles escrevem uma espécie de jornal, uma gazeta do historiador, sobre temas e questões que eles são dados a fazer. E a sexta fase é uma fase presencial, de fato, também em equipe. A prova é feita no sábado, esse ano 20 de outubro, corrigida durante a noite, enfim, corrigida durante a noite, e depois feita a cerimônia de premiação, aproveitando no dia seguinte, que nós temos 1.200 pessoas de todo o Brasil. Fazemos uma grande, não só uma cerimônia de premiação, mas também uma grande celebração entre todos os participantes. Eu queria esse movimento olímpico, de fato, esse movimento olímpico em todo o Brasil, todo ele conta com o apoio irrestrito do Ministério da Educação, também do CNPq, bom, eu acho que é assim que a gente constrói a educação. Está aqui a prova, vocês podem ver. Essa aqui é uma equipe nossa, da equipe organizadora, para poder ver. Como ele explica, tem a questão e 4 respostas. Toda a prova é baseada em muitos documentos, tá? Documentos originais. Esse aqui, a gente usa muitos textos, muitas imagens. Não usamos vídeo, porque a gente sabe que ainda perto de 15% dos participantes da Olimpíada ainda têm acesso por conexão de escada, principalmente nos estados da região norte, e por uma questão de inclusão, nós optamos, ainda não conseguimos usar vídeos, que também tem documentos maravilhosos em vídeo, em áudio, mas essencialmente você tem documentos históricos. É uma litografia do Rugendas. Sim. E depois você tem sobre a imagem, podemos afirmar que vocês têm 4 alternativas. Eu acho que uma primeira leitura, primeiro eu não sei qual a resposta, depois eu nunca poderia dizer aqui qual é a resposta, mas uma primeira leitura eu acho que já revela para todo mundo que tem mais do que uma resposta que faz sentido, porque tem mais de uma resposta que está correta, e provavelmente tem muita gente agora no Brasil debatendo qual é, por quê e como. Tá bom, gente. Então é isso. Está aberta a 4ª Olimpíada de História do Brasil. Desejar sucesso a todos os professores que são tutores e os jovens estudantes que estão participando. Nos encontraremos na premiação, alguns, outros, valeu o sabor da disputa, e nós queremos, o ano que vem, coordenar as Olimpíadas no sentido de único calendário, fomentar a participação cada vez mais, em direção a 2016, para deixar como grande legado do Brasil exatamente a Olimpíada do Conhecimento da Juventude, além de tudo mais o que possa vir a representar para o esporte. Muito obrigado a todos. Então vamos dar por encerrada a nossa atividade.